Vamos lá então para o nosso quarto bloco desta aula sobre prescrição. Encerramos a conversa sobre a prescrição da pretensão punitiva e vamos falar agora da prescrição da pretensão executória. Pretensão executória, como eu falei para vocês, é aquela que nasce no momento em que transita em julgado a sentença penal condenatória. Ninguém vai mais discutir quem foi que cometeu o crime, se houve crime, se não houve crime. Isso já está resolvido, né? Já decidimos qual é a pena que vai ser aplicada ao sujeito e nós também já sabemos qual é o regime, etc. Tudo isso, já se definiu a culpa. Então, na hora em que transita em julgado a condenação, o Estado terá o prazo prescricional para iniciar o cumprimento da pena do sujeito. Certo? Que prazo prescricional é esse? É aquele mesmo prazo lá do artigo 109. Nós vamos usar para o cálculo da prescrição da pretensão executiva, nós vamos nos basear na pena concreta, aquela pena que transitou em julgado. Lembrem sempre da ideia de pena justa, né? A pena que ficou definida na sentença e que no final das contas transitou em julgado, é ela que era devida, era ela a cabível desde que o fato aconteceu. Então, a pena para aquele caso, esqueça os limites da lei, a sentença que vai valer no caso concreto, a pena cabível, correta para aquele caso, é aquela da sentença que transitou em julgado. Então, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o juiz terá o prazo, o Estado terá o prazo prescricional para poder fazer o sujeito começar a cumprir a sua pena, né? O que acontece? A prescrição da pretensão executória, veja só, a prescrição da pretensão executória extingue a punibilidade, mas a sentença condenatória permanece rígida. Eu posso levar em consideração aquela condenação para fins de reincidência, para fins de maus antecedentes e tal. O sujeito só vai deixar de cumprir a pena. Lembrem que quando a prescrição atinge a pretensão punitiva, o agente, o réu, preserva a condição de inocente, né? Porque o Estado perdeu o direito de punir antes mesmo de chegar à conclusão sobre ter ou não ter direito de aplicar uma pena. Tudo bem? Não havia mais nem condição de nós discutirmos isso. Agora, quando a prescrição atinge a pretensão executória, aí não. O sujeito foi condenado regularmente e essa condenação vai valer para os efeitos penais secundários. Só não vai precisar cumprir a pena. Tudo bem? É isso, ó. Está no artigo 110 caput do Código Penal, está aqui transcrito para vocês. A prescrição, depois de transitar em julgar a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, né? Que nós estamos no 110, o anterior ao 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. A gente vai ver que nós temos essa causa aqui no artigo 110, que prevê o aumento do prazo prescricional, lá do artigo 109, o prazo é aumentado ainda em mais 1/3 quando o réu é reincidente. Esse aumento só existe para a prescrição da pretensão executória. Tudo bem? Nós temos aqui esse exemplo. Olha só, gente, ó. É assim, ó. Houve o fato, denúncia recebida, sentença publicada no primeiro grau. Entre o fato e a denúncia recebida, só poderíamos reconhecer a prescrição em abstrato, né? Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença do primeiro grau, podemos reconhecer a prescrição abstrata ou a prescrição retroativa. Na hora em que publica a sentença condenatória de primeiro grau, que interrompe de novo a contagem, eu posso reconhecer prescrição abstrata, como posso reconhecer a prescrição superveniente. Mas na hora em que transita em julgado a condenação, transitou em julgado a condenação para ambas as partes, que nós passamos a falar em pretensão executória, eu só posso falar agora de prescrição da pretensão executória. A partir do dia que transita em julgado, o Estado terá o prazo prescricional para fazer o sujeito começar a cumprir a sua pena. Tá certo assim? Inicia a contagem, inicia
no trânsito em julgado para a acusação. Embora a lei fale em trânsito em julgado definitivo, mas a contagem do prazo, na verdade, começa quando transita em julgado para a acusação. Tudo bem? Porque diz aí o artigo 112, inciso 1 do Código Penal. A contagem da prescrição da pretensão executória inicia com o trânsito em julgado para a acusação, certo? Ou então do dia em que se interrompe a execução. O que está acontecendo aí? Imagina só que o sujeito vinha cumprindo a pena, mas ele fugiu. Durante o cumprimento da pena, ele fugiu. Em caso de fuga, a partir do dia que ele foge, começa a contar de novo o prazo prescricional para o Estado recapturá-lo e continuar o cumprimento da pena. Em caso de fuga, gente, está aí o artigo 113 do Código Penal dizendo para nós, no caso de evadir-se o condenado, a prescrição vai ser contada não mais pela pena que ele recebeu lá na sentença, porque a parte que ele já cumpriu já se extinguiu. Tudo bem? No caso de fuga, a prescrição vai ser calculada com base na pena que ainda está faltando, certo? No saldo de pena a ser executada, se ele se evadir. E aí nós ainda temos prescrição da pretensão executória. Em que situações a prescrição da pretensão executória é interrompida? São duas situações que interrompem a contagem do prazo prescricional. No dia que o sujeito começa a cumprir a pena ou continua, né? No caso de fugir, obviamente, interrompe a contagem, beleza? Ou se ele vier a reincidir. Se ele está cumprindo pena e ele pratica algum outro delito, na data do delito a prescrição é interrompida. É óbvio que eu vou precisar esperar que ele seja condenado por esse novo delito, porque ele pode ser inocente, ele está sendo acusado da prática de um novo crime, mas se ele vier a ser condenado pela prática desse novo crime, a interrupção será contada a partir da data do fato, certo? A reincidência se dá no momento em que o novo crime é praticado. Não precisa haver o trânsito em julgado, certo? Embora é óbvio que eu só posso falar de reincidência quando ele vier a ser condenado, porque na sentença haverá o reconhecimento da reincidência. Tudo bem? Adiante. Se o foragido pratica novo crime, o que é que vai acontecer? O prazo, como eu estava falando para vocês, o prazo que regula a prescrição da pretensão executória é o do crime anterior. O que é que acontece? O sujeito estava cumprindo pena, e aí ele fugiu. Como eu já falei para vocês, eu vou contar sempre pela pena restante, certo? Calcula a prescrição com base na pena restante. Encontro lá o artigo 109 do Código Penal, qual é o prazo prescricional de acordo com a pena que falta, e esse prazo prescricional, se o sujeito vier a cometer um novo crime, vai ser aumentado de 1/3, entenderam? Aumenta-se de 1/3, olha só, o prazo prescricional que vai ser regulado pela pena do crime anterior, aquela que já estava em execução. Tudo bem? No caso do sujeito vier a praticar algum novo delito. Tudo beleza? Quais são os pressupostos da prescrição da pretensão executória? Em primeiro lugar, não pode ter acontecido prescrição da pretensão punitiva. Por quê? Porque a prescrição da pretensão punitiva é mais favorável ao agente, já que ele preserva a condição de inocente, tudo bem? Então, só posso falar de prescrição da pretensão executória se não tiver acontecido prescrição da pretensão punitiva. Joia. Segunda coisa, é necessário que a condenação transite em julgado, porque se ela não transitou em julgado, não há pretensão executória. Ninguém pode falar em pretensão executória. E terceiro, o sujeito não está cumprindo a pena. Porque se ele está cumprindo a pena, não existe contagem de prescrição. A prescrição é justamente para que o Estado comece a cumprir. Se o sujeito estava cumprindo, como é que eu posso falar em prescrição? Não faz nenhum sentido isso, tá certo? Então, esses são os pressupostos da prescrição da pretensão executória. Como é que a gente calcula o prazo da prescrição da pretensão executória? Está aí no nosso quadro agora. Primeiro eu pego a pena que foi aplicada na sentença irrecorrível. Depois, a pena ou o saldo, né? Pode ser também o saldo, ou saldo, no caso de fuga.
Eu vou calcular só com base na pena restante, certo? Depois, nós vamos ver, de acordo com essa pena ou com esse saldo, qual é o prazo lá do artigo 109 e nós vamos ver se há alguma situação que modifica o prazo prescricional. Ou aquele aumento que nós já falamos de 1/3, se o sujeito for reincidente. E aí o artigo 115, amigos, tem uma outra previsão que altera o prazo prescricional. O que é que diz o artigo 115? Ele diz o seguinte: se lá na data do fato, na data em que o crime aconteceu, gente, e essas alterações do artigo 115, só para que fique claro para todo mundo, essas alterações do artigo 115, elas valem para todas as espécies de prescrição, não só para a prescrição da pretensão executória, certo? Todos os prazos prescricionais estão sujeitos a essa alteração do artigo 115. Quando o sujeito, na data do fato, tinha menos de 21 anos, ou na data da sentença, ele tiver mais de 70, a prescrição é contada pela metade, só conta a metade, né? Cai o prazo prescricional à metade, tudo bem? Toda vez que o sujeito tinha na data do fato menos de 21 anos ou na data da sentença mais de 70 anos. Atenção, data da sentença condenatória, o que nós vamos considerar aqui é a data da primeira decisão condenatória. Imagina que um juiz, o sujeito era acusado da prática de um crime, o juiz do primeiro grau julgou o processo improcedente e absolveu o réu. Sentença absolutória, ela não vai contar nem como interrupção do prazo prescricional, né? Na data dessa sentença, o réu não tinha 70 anos ainda. O Ministério Público recorre e o tribunal resolve mudar a sentença. No dia que o tribunal resolve mudar a sentença, o réu já tinha mais de 70 anos. Aí, nesse caso, como a condenação aconteceu quando o réu já tinha mais de 70, vai valer. Tudo bem? Tá certo assim? Aqui está aí, ó, o que eu estou falando para vocês, do artigo 115. Reduzem de metade os prazos prescricionais quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 ou na data da sentença, maior de 70 anos. Tá certo? É necessário que nós tenhamos a prova documental da idade, obviamente. O fato de o Código Civil de 2002 prevê que agora a capacidade vem com os 18 anos e não com 21, isso não tem nenhum impacto no artigo 115, porque o artigo 115 usou limites etários, ele não fala de capacidade civil, né? Então, nós vamos reduzir de metade o prazo prescricional se o réu tinha menos de 21 anos na data do fato ou mais de 70 na data da sentença. Tá certo assim? Mesma coisa aqui, os 70 anos vai ser na data da primeira sentença condenatória, tá certo? Primeira decisão condenatória, que pode ser inclusive no segundo grau, julgando eventualmente um recurso da acusação. Em que situações o prazo prescricional é suspenso? O artigo 116 trata disso daí para nós. Em alguns casos, a lei prevê que a contagem da prescrição vai ficar congelada, né? E no dia em que cessa o motivo da suspensão, nós retomamos a contagem a partir de onde nós havíamos parado. Vamos dar uma olhada de um por um nessas causas de suspensão, que estão, algumas delas, no artigo 116 do Código Penal, mas nós temos coisa fora do Código Penal. Vamos lá, olha só. Ele está aqui nas páginas seguintes, eu vou direto para as páginas seguintes, que a gente vai tratar de cada uma dessas hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Vamos lá. Primeira delas, diz se a prescrição não corre... A prescrição não corre enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência do outro crime. É a chamada questão prejudicial. Exemplo clássico que a doutrina gosta de usar. O sujeito está sendo acusado da prática do crime de bigamia.
Ele é acusado do crime de bigamia. Mas enquanto ele está sendo acusado do crime de bigamia, ele está questionando lá no juízo cível a validade do primeiro casamento. Essa é uma questão prejudicial. E enquanto ele está discutindo essa questão no juízo cível, a prescrição do crime, né, de bigamia não vai contar, vai ficar paralisada. Tudo bem? 2. Enquanto o sujeito cumpre pena no estrangeiro, lá no exterior. Enquanto ele está cumprindo pena no exterior, obviamente ninguém pode exigir que o Estado estrangeiro entregue a gente um cara que está cumprindo pena. Não se pode falar de extradição de quem está cumprindo pena, né? Então, também a prescrição não vai contar. Esses incisos 3 e 4 foram inseridos no chamado pacote anticrime, viu, gente? Pacote anticrime, a Lei 13.964. Essa lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro. Ela é, obviamente, uma lei pior para os agentes. Por que ela é pior? Porque ela está dificultando a prescrição. Ela manda parar a contagem do prazo prescricional. Como ela é pior para os agentes, ela não vai se aplicar aos fatos que aconteceram antes de 23 de janeiro de 2020. Quais são essas duas causas de suspensão da prescrição que estão aí? Enquanto o sujeito aguarda julgamento de embargos de declaração nos tribunais superiores, o sujeito está discutindo, e aí a gente já viu muitas vezes nos pregões que os tribunais fazem embargos de declaração, embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, sei lá em quantos embargos de declaração. As pessoas muitas vezes fazem isso como estratégia justamente para adiar indefinidamente o trânsito em julgado. O que é que a lei está dizendo? Não, enquanto houver embargos, a contagem da prescrição está suspensa. Ninguém vai contar a prescrição, tá certo? E enquanto não for cumprido ou não for rescindido o acordo de não persecução penal. É uma situação que se assemelha aqui à suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais. Enquanto a gente espera que o sujeito cumpra as condições do acordo de não persecução penal, a prescrição também não vai ser contada, fica congelada, tá certo assim? Vamos lá seguir. E no caso da prescrição da pretensão executória, ela vai ficar suspensa quando? Enquanto o sujeito está preso por outro motivo, cumprindo pena de outro processo, né? Ou preso provisoriamente em virtude da prática de outro delito. Enquanto ele estiver preso por outro motivo, nós não teremos a contagem da prescrição da pretensão executória. Nós estamos falando aqui das causas de suspensão que estão dentro do Código Penal, mas existem outras causas de suspensão da prescrição fora do Código Penal. Uma delas está aí para nós, a sustação do processo do parlamentar. A Constituição diz o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra senador ou deputado, o que acontece? O Supremo dá ciência à casa de que ele faz parte, se for um senador, dá ciência ao Senado, e a casa respectiva poderá, pelo voto da maioria de seus membros, poderá sustar o andamento da ação penal. Manda o STF parar e o STF para. Mas enquanto esse processo está sustado, também não vai contar o prazo prescricional. Tá certo assim? A suspensão condicional do processo também prevê isso aí, o artigo 89, parágrafo 6º, enquanto o processo está suspenso e o sujeito está cumprindo o período de prova da suspensão condicional do processo, nós também teremos a paralisação da contagem do prazo prescricional, certo? E nós temos o artigo 366 do Código de Processo Penal, que prevê a citação por edital. Quando o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, né? O oficial de justiça procurou, não encontrou, ninguém encontrou o endereço dele em canto nenhum, então ele vai ser citado por edital. Quando ele é citado por edital e ele não comparece, não constitui advogado, o processo não pode seguir. O processo vai ficar suspenso e também, olha só, a contagem do prazo prescricional vai ficar suspensa. Nesse caso, vai ficar suspenso durante quanto tempo, gente?
durante quanto tempo haverá essa suspensão da contagem do prazo prescricional? A STJ e STF hoje têm posições no mesmo sentido. O STJ, através da súmula de número 415, e o STF, no tema 438 da repercussão geral, definiu que o prazo da prescrição só pode ficar suspenso durante, no máximo, o prazo prescricional regulado pela pena em abstrato. Eu vou pegar a pena máxima e vou ver qual é o prazo prescricional de acordo com essa pena máxima. É X, é 12 anos. Então, a suspensão de que fala o artigo 366 do Código de Processo Penal também só pode durar no máximo 12 anos. Tudo bem? Hoje isso está pacífico no STJ e no STF por esses precedentes que a gente está mencionando aí. Tudo certo assim? Também no caso de carta rogatória, expedida, carta rogatória para citação, quando o acusado está no exterior, né? Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, com o endereço certo, ele vai ser citado mediante carta rogatória. Mas, como a carta rogatória demora muito, a lei prevê que, durante o cumprimento da carta rogatória, a contagem da prescrição deverá ficar suspensa. Tudo bem? Certo? A parte final do artigo 111, inciso 5, aquela que prevê o início da contagem do prazo prescricional no caso dos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, gerou alguma polêmica. Porque o que acontece? Veja só, imagina só se a criança sofreu um abuso, relatou para os pais, sofreu um abuso com 7 anos de idade. Com 15 anos de idade, ela relatou para os pais ou relatou para o Ministério Público. E o Ministério Público vai ajuizar essa ação penal contra o autor daquele abuso. Nós vimos lá, que está aí o artigo 111, ela diz o seguinte, né? O artigo 111, inciso 5 do Código Penal, que nos casos dos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, nós só vamos contar a prescrição a partir dos 18 anos da vítima, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Aí a pergunta que se faz é, nesse exemplo que eu estava falando, a criança foi vítima de abuso aos 7 anos de idade, aos 15 anos de idade ela revela o fato, isso chega ao conhecimento do Ministério Público que denuncia o réu. Então, a ação penal foi proposta antes dos 18 anos da vítima. Nós vamos contar a prescrição a partir de quando? A partir da propositura da ação ou a partir da data em que o fato aconteceu? Porque a lei só diz o seguinte, nós vamos contar ou dos 18 anos da vítima, salvo se quando ela fizer 18 anos o processo já estiver em curso. Então, nesse caso, quando já havia ação penal em curso, quando a vítima completou 18 anos, nós estamos contando prescrição desde quando? Pacífico, já está caminhando para uma solução mais consensual, embora nós ainda tenhamos essas 3 posições, né? Que vai ser o que caminha para ser adotado como orientação mais adequada, que o prazo prescricional vai ser contado a partir do recebimento da denúncia, já que o artigo 111, inciso 5 do Código Penal, fala em propositura da ação. Então é evidente que a ação só é viável quando ela é recebida, quando a denúncia é recebida pelo juízo. Tudo bem? É isso. Não faz sentido que seja melhor para o Ministério Público esperar que a vítima complete 18 anos para só propor a ação quando a vítima tiver 18 anos, que é quando vai começar a contar começar a contagem do prazo. Claro que isso não é viável, né? Tudo bem? Então nós vamos contar, essa é a orientação, inclusive adotada por Rogério Sanches, e nós vamos então contar a partir do dia em que a denúncia for recebida. Tá certo assim? Criança e adolescente, nós já sabemos, para a lei
criança é aquela pessoa que ainda não completou 12 anos, adolescente é aquela pessoa que já completou 12 e tem mais do que isso, mas não completou 18 ainda, né? Esses são os critérios legais. E o que é que a gente entende como crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente? No Código Penal nós temos esse aqui, que eu estou mencionando aqui exemplificativamente, né? 213, parágrafo 1º, 215, 16A, 17A, 18, 18A, 18B, 227, parágrafo 1º. Temos ainda o rufianismo, tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual, 231, parágrafo 2º, e tráfico interno de pessoa para fins de exploração sexual. A questão é saber o que foi que o legislador quis dizer com crime contra a dignidade sexual praticado contra a criança e adolescente. São somente esses do Código Penal, em que a lei usa a expressão de crime contra a dignidade sexual especificamente? O que se compreende de forma majoritária não é isso. O que se compreende é o seguinte: o que o legislador quis tutelar aqui foi a sexualidade das pessoas que tenham essas idades, né? Que sejam crianças e adolescentes. Então, qualquer crime que aconteça contra criança ou adolescente no contexto da sexualidade delas deverá ser considerado como crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente, mesmo que não tenha essa rubrica lá no capítulo em que a lei prevê o delito. Tá certo assim? Nós só queremos acrescentar também que no caso da pena de multa, para a gente finalizar aqui agora, a pena de multa tem prescrição em 2 anos, quando ela é a única pena que for cominada ou aplicada. Prescrição da pena de multa é de 2 anos, mas se ela estiver junto com pena privativa de liberdade, cominada em abstrato ou aplicada concretamente, a prescrição da multa é junto com a pena privativa de liberdade, tudo bem? Multa isolada 2 anos, multa junto com privativa de liberdade vai ser no mesmo prazo para a pena privativa de liberdade. Nós encerramos então aqui a nossa aula sobre prescrição. Esse é o 4º bloco, encerramos agora. Muito obrigado.